bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Vida de Fé. Cremos que depois da palavra de hoje, sua vida não será mais a mesma. Vamos agora fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer pelo dia de hoje, Pai, pela semana que Tu nos concedeu, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que Tu tem feito para nossas vidas, Senhor. Obrigado pela palavra que temos recebido, Pai, no programa Vida de Fé, Senhor. Uma palavra próspera, Pai, uma palavra abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. E agora vamos ver a palavra de Deus ministrada pelo pastor Humberto Albuquerque. Então, se você está nos visitando pela primeira vez, você está entrando dentro de uma sequência de estudos que estamos fazendo ao longo desse mês de março acerca de prosperidade, ou seja, não a prosperidade ligada a coisas físicas e naturais, mas uma prosperidade espiritual que vem até as coisas naturais. Porque nós entendemos que a prosperidade bíblica, ela está intimamente ligada a uma realização eterna do que simplesmente a conquista de bens materiais. Amém? As riquezas em Cristo Jesus, elas não estão fundamentadas nas coisas, mas estão fundamentadas em valores eternos. E nós temos estudado ao longo desse mês de março, tanto nos domingos pela manhã, como nos domingos pela noite, e tem sido uma bênção. E Deus tem nos orientado, tem nos inspirado algumas coisas, alguns aspectos. E no dia 1º de março nós iniciamos esse estudo, onde uma semana antes do dia 1º de março, houve-se um grande rumores de escassez, de crise, de corrupção no Brasil, e de falta, e de tumulto na nação. E eu não sabia dessas informações porque eu estava jejuando televisão. E quando nós estabelecemos pelo Espírito esse ensinamento de sermos bem-sucedidos em meio à escassez, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, e sermos prósperos e bem-sucedidos em meio à escassez, porque nossas fontes estão no Senhor. Nós conhecemos um Deus, não somente de ouvir falar, mas nós experimentamos Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, nos relacionamentos e financeiramente também. Esse é o nosso Deus. Amém. Nós cremos que podemos reinar em vida, em meio ao caos, em meio às coisas contrárias, porque o sistema que rege a igreja é o sistema dos céus. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. E hoje nós estudamos acerca de alguns aspectos em todos os sentidos. Se você desejar, você deve, para entender toda esse estudo, é um estudo sequenciado. E hoje nós vamos dar continuidade a esses estudos, entendendo pela palavra de Deus como nós podemos ser bem-sucedidos. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2. Eu queria que vocês vissem um pouco da definição aqui na tela sobre prosperidade. Prosperidade bíblica está intimamente relacionada a uma realização eterna do que simplesmente a conquista de bens materiais. Amém? Prosperidade é a condição que Jesus providenciou através da redenção no seu próprio sangue, nos dando a posição de justiça de Deus, para que a graça de Deus reine sobre nossas vidas. Aleluia. Diga: a graça do Senhor Jesus Cristo está sobre a minha vida. O favor de Deus. Então, estamos celebrando no meio do ano 10 anos de existência, e existem algumas doutrinas básicas da palavra de Deus que, vez por outra, nós vamos estar trazendo a lembrança e a memória de vocês, mesmo aqueles que já ouviram vão ouvir novamente, porque a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 2, onde nós vamos ler, no versículo 1, diz: por esta razão, Hebreus capítulo 2, verso 1, por esta razão importa, ou seja, é necessário que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos... Amém? Então, há uma possibilidade de você se desviar de uma verdade. Quando é que eu me desvio de uma verdade? Quando você não se apega a essa verdade com mais firmeza, conforme a orientação bíblica.
Mas nós só vamos nos apegar a uma verdade, e essa verdade não é uma verdade nova, mas uma verdade que já foi revelada. Se apegando com mais firmeza às verdades que já foram ouvidas, não as que vão ser ouvidas. Embora a que você vai ouvir, que é algo novo para você, você deve reter e estar sempre ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo fala em uma das suas cartas, que ele diz, não é desgostoso para mim, ou pesado, falar sempre as mesmas coisas. Amém, queridos? 2 Pedro capítulo 1, versículo 12. 2 Pedro capítulo 1, versículo 12. Os que acharam, diga amém. 2 Pedro capítulo 1, verso 12 diz, por esta razão sempre estarei pronto, sempre estarei pronto. Um dos apóstolos de Cristo, ele diz isso bem claro. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos o quê? Lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nelas confirmados. Amém? Olhe para cá, eles estavam andando na verdade, eles sabiam a verdade, mas Pedro disse, nem por isso eu vou deixar de te lembrar. O nome disso, diga vacina. Aleluia. Então, por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Verso 13, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, em vida aqui na terra, despertar-vos com essas lembranças. Amém? Também considero justo, verso 13, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Verso 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, eu estou perto de partir e estar com o Senhor. Estou perto de deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Verso 15, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, diga a todo tempo. Olha só, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que Pedro estava dizendo? Olha, mesmo quando eu for embora e for estar com o Senhor, eu vou dar um jeito de que vocês não esqueçam as verdades que eu deixei. Amém, irmãos? Diga, apegando-se com mais firmezas às verdades ouvidas. Diga firmeza. Glória a Deus. Quantos creem que estão numa nova temporada? Amém. Então nós estamos debaixo de uma nova temporada. Amém? Nós entendemos pelo Espírito que abriu-se uma nova temporada. Aleluia. Diga, abra comigo lá em Eclesiastes capítulo 3. Estamos seguindo um curso, amém, do Espírito Santo. Ele está nos escoltando neste mês de março a abrir o entendimento para entendermos essa estação que se abre, esse novo ciclo, essa nova temporada que se abriu, porque para cada estação, para cada ciclo, é necessário compreendermos as instruções. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, verso 1. Eclesiastes 3, versículo 1. Quantos acharam? Diz, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga, tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga, existe tempo e tempo para todo propósito. Na King James, numa versão, diz da seguinte forma: para cada coisa há uma estação. Para cada coisa há uma estação. Para cada coisa há uma estação. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Diga comigo, tempo, estação e propósito. Diga tempo, temporada e propósito. Mais na frente, 8. Eclesiastes 8.
Estamos repetindo algumas coisas para que você entre dentro do barco. Amém? Abre-se uma nova temporada. Que temporada é essa? Caça das bênçãos. As bênçãos caçando você. Não, você não entendeu. As bênçãos caçando você. Isso vai melhorar um pouco. Eu queria que os irmãos da comunicação preparassem esse vídeo e deixassem pronto. A gente vai repetir só para que as pessoas que não tiveram domingo passado aqui, ok? Então, Eclesiastes 8, versículo 5. Eclesiastes 8, verso 5. Quantos acharam? Amém. Eclesiastes 8, 5 diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio, diga, está falando comigo? O coração do sábio não é do tolo, é do sábio. O coração do sábio conhece o quê? Hã? Diga comigo, o tempo e o modo. Glória a Deus. A Bíblia diz em Daniel capítulo 2, verso 20 em diante, quando Daniel ele tem a revelação de Deus sobre o sonho de um rei, Nabucodonosor, e ele ora da seguinte forma, ele diz que Deus é que estabelece o tempo e as estações. Diga comigo, é Deus que estabelece o tempo e as estações. Diga, eu estou numa nova temporada. Eu estou numa nova estação. Agora, há uma necessidade de se entender o tempo, conhecer o tempo e o modo. Conhecer o tempo e o modo. Deixa eu ver como é que eu falo isso para você. A maior causa de sonhos abortados é a falta de habilidade e capacidade de Deus em você e em mim, a falta de reconhecermos, de usufruirmos da inspiração de Deus, do amigo Espírito Santo que habita dentro de nós, de não entendermos ou não ser sensível à voz do Espírito Santo para entender as instruções para cada estação que é estabelecida na nossa vida. O propósito de Deus para as nossas vidas é somente um, mas esse propósito, ele tem várias etapas, vários ciclos, várias estações. Aleluia! Então a maior causa de sonhos abortados é a falta de habilidade de ouvir as instruções. Porque a instrução para uma etapa não é a mesma instrução para outra etapa. As instruções para uma estação não é a mesma instrução ou instruções para a outra estação. Repetindo, as instruções para fundamentar algo não são as mesmas instruções para fazer com que algo que foi fundamentado cresça. Diga, existe. Perdão pelo meu português, ok? Existem, vamos lá. Existem instruções para fundamentar, para crescer e para multiplicar. Quando se abre uma estação, quando se chega um tempo, eu e você devemos conhecer que chegou a estação, mas isso não é suficiente. Diga, chegou. Diga, minha temporada chegou. Diga, chegou. Minha temporada chegou. Mas não é suficiente. Por que uns recebem e outros não? Porque nós precisamos entender. A Bíblia diz, claro, desde o Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 28, verso 2, que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, diga se, é condicional, mesmo debaixo de uma liberação, mesmo debaixo de um decreto de Deus, chegou sua estação, meu filho, mesmo debaixo de um decreto. Ele diz, se atentamente
ouvires a voz do Senhor teu Deus. Estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Eu sei que já tem bênçãos te seguindo. Agora, o melhor é agora, o glória a Deus é agora. Tem bênçãos te seguindo, mas o melhor é agora. Elas vão te alcançar. Aleluia. Diga comigo, as bênçãos, elas seguem. Mas um dia, ela me alcança. Quando ela me alcança? Quando eu discerno o tempo e o modo. O que significa essa palavra modo? Eu fui estudar essa palavra modo no hebraico. Ela traz o entendimento de discernir, julgar, examinar, mas tem dois princípios. Quais? Processo e procedimento. Processo e procedimento. Quando uma estação nova chega, eu e você temos que conhecer que ela chegou e temos que conhecer que tem um processo e tem um procedimento. Diga, para cada estação tem um processo e um procedimento. Eu te pergunto, se nós estamos dentro de uma temporada onde as bênçãos estão liberadas e nós andarmos, presta bem atenção, de uma forma desqualificada, de uma forma em desobediência a um princípio, andando de uma forma desordenada, relaxado, sem uma vida de santidade, sem uma vida de temor ao Senhor, sem aplicar os princípios de Deus, nem pense que mesmo dentro da temporada você não desfruta. Vocês estão entendendo isso? Os amém foram murchos. Aleluia. Diga, existem procedimentos em meio a uma estação de abundância. Aleluia. Glória a Deus. Deus não vai alimentar sentimentos errados. Amém? Coração endurecido. Pessoas vivendo uma vida dupla, uma na igreja e outra fora. Nós precisamos entender que para cada temporada, o sábio, ele conhece que chegou a temporada, mas ele conhece o processo e o procedimento. Há um processo, irmãos. Nós não estamos falando de Walt Disney, nem de mágica. Nós estamos falando de algo que existe: diligência, autodisciplina, temor, santidade, honra. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Eu queria saber se está pronto esse vídeo. Vamos colocar essa imagem. Antes de soltar a imagem, segura só um pouquinho. Presta bem atenção. Nós estudamos sobre isso. O profeta Abacuque, quando em Abacuque capítulo 2, ele diz: eu subi a torre de vigília, vou subir a torre de vigília para ver, não para ouvir, para ver o que Deus vai me dizer. O óbvio e o natural era dizer: eu vou subir a torre de vigília para ouvir o que Deus vai dizer e não ver. Mas presta atenção, a palavra de Deus, quando ela é liberada, presta atenção nisso, não é uma informação. A palavra de Deus, quando sai da boca dele, vem como vida. A palavra de Deus não é uma informação, é uma pessoa. A palavra é o próprio Jesus, é o verbo que se fez carne. Então, quando a palavra de Deus é liberada e você recebe ela como rema, como revelada, você não vai ouvir. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai ver. Porque a palavra de Deus, quando é liberada no teu espírito, gera uma visão. Glória a Deus. Para ver o que Deus vai me dizer, para ver o que Deus vai me dizer. Quando Deus fala, quando Deus, eu estou falando Deus, através de um anjo, através de uma criança, através de uma mulher, de um menino, de um servo, de uma serva, de um pastor, de um mestre, de um apóstolo. Quando Deus fala, usa a boca de uma pessoa para falar, você não vai ouvir, você vai ver.
Aleluia. Amém? O modo e o procedimento para desfrutar das estações. A quebra de princípios ou o não seguir as instruções para cada estação. Tem pessoas que elas estão a cada ano com os sonhos abortados, enterrados, ano após ano no mesmo estilo de vida e se posicionando, se estribando, se apoiando no seu próprio entendimento, em cima dos seus próprios conhecimentos, da sua própria força, querendo fazer algo no seu próprio braço, na sua força, mas desprezando as instruções. Aleluia. Mas Deus tem nos dado instruções. Quando nós estávamos falando dessa nova temporada, nessa nova estação, quando eu vi esse vídeo, eu digo, eu vou passar esse vídeo na igreja. Eu não sei se você sabe, mas existe um homem dando comando nesse barco, a velocidade e guiando esse barco. E eu posso ver ali como Deus, o nosso Pai. Amém. O barco simboliza Jesus, a palavra. E nós estamos dentro desse barco. O movimento desse barco é o Espírito Santo. Deus promovendo um lugar de segurança em Cristo Jesus. E o Espírito Santo dando movimento a esse barco. E nós como crianças, dentro daquele barco, só esperando. Existem estações que nós vamos fazer algumas coisas e somos ungidos para boas obras, nascemos de novo para isso. Mas existem determinadas estações que a gente fica só firmado na palavra e as bênçãos começam a nos perseguir. Quando nós falamos isso aqui, o povo mostramos essa visão domingo passado e foi uma grande festa. E eu comecei a falar pelo Espírito de Deus. E eu disse, veja o pior da sua família entrando nesse barco. Um peixe desse é o pior da sua família entrando nesse barco. Entrando nessa igreja, sendo salvo. E duas pessoas, elas quando ouviram isso, elas exclamaram o nome de um parente seu. Não sei se irmão ou próximo, alguma coisa. E elas vieram dar o testemunho. E disseram, pastor, quando um peixe daquele pulou dentro, eu gritei o nome de uma pessoa da família. Ele! E hoje essa pessoa está salva. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. Doenças incuráveis começou a ser curada. Porque quando Deus te fala, Ele te dá uma visão. Aleluia. Uma temporada, uma nova temporada, uma nova temporada, uma nova temporada, uma nova temporada. Abre-se uma nova temporada. Oh, glória a Deus, aleluia. E outras coisas mais. Mas o sábio conhece o tempo e o modo, processo e procedimento. Falamos muito sobre isso. E vamos enfatizar algumas coisas nesse aspecto. Processo não depende nada de você. Quando a estação vem, ela já vem com os processos. Se é frio, se é calor, ok? Se é muitas flores, lembra das estações? Verão, inverno, primavera e outras coisas mais por aí. Várias estações. No Brasil a gente não tem muito bem definida as estações. Ok? Mas a estação quando vem, ela já vem com os seus processos. Agora, o procedimento é nosso. Existem muitos cristãos com roupa de inverno no verão. Estão desqualificados para aquela estação. Por quê? Talvez pela ignorância, talvez pela falta de conhecimento, de instruções para ser bem-sucedido naquela estação. As instruções para ser bem-sucedido numa temporada na tua vida, elas vão ser dadas pela tua sensibilidade ou desejo ou uma busca de ouvir Deus, te dar as instruções. Esse é o primeiro passo. Amém. Somos guiados pelo testemunho interior. Amém? Amém? Somos guiados pelo Espírito Santo nessa nova aliança. Quantos creem nisso? Amém? Amém? Não somos guiados nem por apóstolos, nem pastores, nem profetas, nem mestres. Nenhum dos 5 dons ministeriais foi ungido para guiar as pessoas.
você é guiado pelo Espírito Santo. Agora, escute isso. Mas existem algumas instruções. Vou repetir. Existem algumas instruções que você só vai ter acesso no congregar-se. Para esse lado agora. Esse lado aqui eu acho que está dormindo ainda. Existem algumas instruções divinas, ok? Que virão para a tua vida, para essa estação, somente no congregar-se. Congregar é desfrutar de cobertura e proteção. Bíblia, 1 Coríntios capítulo 4. Nós vamos enfatizar e colocar alguns elementos novos naquilo que foi dito pela manhã. Estamos reforçando alguns princípios aqui, amém? Glória a Deus. Falamos hoje, estudamos bastante isso, mas eu quero enfatizar alguns aspectos nisso. E eu creio que você vai ser abençoado mais ainda. Quantos creem? Diga amém. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Diz assim: assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Diga despenseiros. Outra vez. Essa palavra despenseiro é a palavra oikonomos, do grego administrador, que gerencia, superintendente, que administra alguns mistérios de Deus. Olhe para cá, aleluia. Presta bem atenção nisso aqui. Vamos começar por esse outro texto que eu vou te citar. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 5, falando sobre o pastoreamento. O pastoreamento, ele não tem poder, presta atenção, não tem poder no reino do Espírito, se for por constrangimento, ou se for, na nossa língua, na nossa tradução, na linguagem de hoje, de goela abaixo. Creio que a palavra que você escutou hoje foi uma palavra abençoada. E se você quiser nos conhecer, os nossos cultos acontecem todas as quintas, às 20 horas. Domingo pela manhã, às 10 horas. E domingo à noite, às 19 horas. Sentiremos honrados com a sua presença. Bem, amados, no próximo sábado estaremos aqui de novo lhe esperando para um programa Vida de Fé. Tenha uma semana abençoada.